o agronegócio brasileiro caminha para encerrar 2018 com resultados surpreendentes, se levados em conta as perspectivas iniciais. A soja brilhou mais uma vez, tivemos uma colheita recorde do grão, colaborando muito tanto para volume de produção como para o valor bruto dessa produção e para as exportações do setor, que vão superar 100 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a gente chega ao fim desse ano com alguns ruídos, principalmente no que se refere ao comércio internacional, que podem representar uma ameaça para a continuidade do crescimento do setor. Ao meu lado, para conversar sobre isso, Alexandre Mendonça de Barros, sócio-diretor da MB Agro, professor da Fundação Dom Cabral. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Fernando. Você, Alexandre, considera realmente que nós estamos vivendo um momento delicado, digamos assim? Eu acho que sim. Preocupa muito o discurso que apareceu aí nos últimos 2 meses, no último mês. Eu acho que a gente perde alguns fatos relevantes. É importante a gente ter essa presença. O Brasil é hoje o maior saldo comercial agrícola do mundo, longe dos outros. A gente faz comércio com um amplo leque de países. Tivemos um ano, como você mencionou, muito bom, e isso foi beneficiado, no caso da relação, especialmente com a China, pelo conflito entre Estados Unidos e China. O Brasil passou a ocupar um espaço maior dentro da China, porque os chineses sobretaxaram os americanos de uma maneira muito significativa. É importante ter presente que a melhora no preço da soja trouxe uma dificuldade para o setor de carnes brasileiro, porque esse assunto eu volto a ele, mas ele é muito importante perceber. Um momento difícil para o setor de carnes brasileiro. Os Estados Unidos compram uma briga com o México, que é um grande importador de alimentos que o Brasil nunca pôde ocupar. E nós estamos no meio desse momento de várias oportunidades se abrindo no mercado internacional. E justamente a minha expectativa é que nós conseguíssemos conquistar novos mercados nos países árabes, no México, ampliar o relacionamento com a China. A gente começou a ver algumas falas criando barreiras aí nesse relacionamento. E essa parceria não acontece só na soja, porque a soja talvez seja o produto mais visível, porque a gente exporta muita soja para a China, mas acontece, por exemplo, nas carnes, e o potencial de estreitar esses laços é muito grande. É o maior comprador de carne vermelha do Brasil hoje, é o maior comprador de carne suína do Brasil hoje. Não existiria agricultura do cerrado sem a China. É bom que tenha isso em mente, quer dizer, a explosão que a soja trouxe, depois do milho safrinha, toda essa transformação incrível que a agricultura brasileira sofreu nas últimas 2, 3 décadas, isso se deveu essencialmente à China. É a China que fez tudo isso. E não é só a China, quer dizer, a gente está falando da China aqui, que é um parceiro realmente muito próximo do Brasil, cresceu muito de importância nos últimos anos, mas nós temos, por exemplo, os países árabes também. O mundo árabe hoje compra mais de 1/3, 35% a 40% do frango brasileiro, 35% a 40% da carne bovina é exportada para o mundo árabe. Portanto, é o grande parceiro comercial de carne. E nós perdemos parceiros relevantes, nós perdemos a Rússia, que foi num caminho de protecionismo, de construir uma autossuficiência na produção de carnes. Hoje a Rússia exporta frango, que é um problema que a gente não via antes. Imagina, era um grande parceiro comercial brasileiro. Sim. Então a gente nota que perder um mercado como o mundo árabe tem um efeito muito grande sobre o setor de carnes, justamente no momento que a guerra comercial pressionou o custo da soja para cima, beneficiou a soja brasileira, mas complicou a situação de carne. Então nós precisamos desse mercado, especialmente nesse momento. Para mim, um dos grandes assuntos que está acontecendo no mercado internacional é o problema de febre suína africana na China. Entrou em agosto. A China produz metade da carne suína do mundo, que é a carne mais produzida. Esse problema disseminou de uma maneira muito forte, estão matando o inventário, cortando o inventário. E, portanto, até a carne suína, que é o paradigma dominante, era um paradigma da China produzir tudo, ou quase tudo, importar marginalmente. Perfeito. Veja como é importante ter uma diversidade de oferta,
Porque no caso de uma crise sanitária que você não sabe a dimensão, você precisa originar de algum lugar. E nesse momento, a China também sobretaxou a carne suína americana. Portanto, uma oportunidade enorme de nós sentarmos com esse parceiro. Parece que num mês a gente criou uma confusão, mexeu num vespeiro, quer dizer, pôs a mão numa série de conflitos totalmente desnecessários, na minha opinião, desalinhados com os interesses nacionais, também acho isso, acho que é uma visão, não sei se falta conhecimento factual da importância desses mercados, e o que mais me perturba a gente está vindo numa direção de construção de uma percepção da agricultura brasileira, de uma agricultura moderna, que respeita o meio ambiente, que é capaz de sustentar, né, o mundo, um pedaço da nutrição do mundo, que estamos abertos a todos os mercados, quer dizer, construir uma relação muito positiva e, de repente, no passo de instantes, a gente parece que vai destruindo uma série de coisas históricas aí muito relevantes. Eu acho uma excelente escolha. Eu acho que a nossa ministra tem um olhar muito positivo. Ela conhece todas essas questões, conhece profundamente, ela participa dessas discussões. E é justamente isso. Quem está envolvido com o tema sabe da importância desse relacionamento. Tenho certeza que ela tem tudo para trazer esse olhar relevante para o Brasil, da importância desse comércio e da gente estar em paz com os nossos parceiros comerciais. Muito obrigado, Alexandre. Eu é que agradeço, Fernando.